Sou Hélio de Menezes Silva. Estamos estudando a série Uma Vez Salvo, Salvo de Verdade, Sempre Salvo. Tem 21 estudos e eu adaptei esses estudos de um sermão do pastor Steven Anderson. Junto nós dois, eu e você, já fizemos 14 estudos. Recomendo que seus amados os façam no canal youtube.com/c/ssttttel na playlist criada Soteriologia 2. Comecemos agora então o 15º estudo, de número 14. O título será Sempre Salvo, 14/21, Respostas a Objeções, Mateus 7, de 21 a 23, nunca foram salvos. Então leiamos essa passagem, que talvez seja a passagem mais usada pelos odiadores da segurança de salvação. Verso 21. Nem todo aquele que está me dizendo, ó Senhor, entrará para o reinado dos céus, mas somente aquele que está fazendo a vontade do meu Pai, aquele que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, ó Senhor, não profetizamos, está falando uma coisa passada, não profetizamos nós com o teu nome, e com o teu nome não expulsamos demônios, e com o teu nome não fizemos muitas maravilhas. Verso 23. Então abertamente lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos para longe de mim, vós os que estáis praticando este desprezo às leis. Então, talvez essa seja a passagem preferida daquelas pessoas que rangem os dentes e odeiam o ensino bíblico da segurança da salvação, odeiam o ensino de uma vez salvo, sempre salvo. Então esses odiadores inicialmente vêm em pele de cordeiro e pregam que a salvação é somente pela graça, através somente da fé somente em Jesus Cristo. Tudo muito bom, até agora. Mas depois que a pessoa deposita a fé em Cristo, que faz a sua confissão de fé, depois que se batiza, depois que se torna um membro da igreja, então essas pessoas caem em cima como o urubu na carniça e adicionam. Agora eu tenho uma novidade, muito ruim, muito pesada. Então eles adicionam que o convertido, aquele que já creu biblicamente no Cristo da Bíblia e que Deus já declarou que já está salvo, então eles adicionam que ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, dar prova de um altíssimo padrão. Isso é, um padrão não o de Deus, mas o padrão que eles conseguem satisfazer. Eles só veem os pecados dos outros, não veem os deles. Vê a trave nos olhos dos outros, vê o argueiro nos olhos dos outros, não vê a trave nos olhos deles. Alguns desses católicos, desses arminianos, mais metidos a santos, na minha infância, na minha mocidade, me afastaram da religião, de Deus por algum tempo, porque eu nunca vi tanta hipocrisia. Os que mais pregam para se ter terror e pavor de perder a salvação, em secreto, são os que menos fazem isso. Os que menos procuram viver uma vida cada vez mais agradando a Deus. Bom, voltando, me perdi aqui, viu? Então eles chegam convertidos e têm que fazer duas coisas. Primeiro, dar prova de um altíssimo padrão de sua salvação. E segundo, preservá-la com garras, unhas e dentes, por muitos esforços penosos e por muitas obras. Se não, dizem eles, a salvação vai sofrer duas coisas. Será perdida ou anulada. Uns dizem isso. Você ganhou, mas perdeu, ganhou, mas perdeu, ganhou, mas perdeu. Outros dizem, nunca existiu essa salvação. De um modo ou outro, esses dois grupos tomam as três palavras, nunca vos conheci, e as usam como se fosse o texto da prova definitiva e irrefutável.
de que salvação já recebida por promessa de Deus pode ser perdida. Mas isso é o maior absurdo dos absurdos que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu fico perplexo. Que meio átomo de prova há aqui de que essas pessoas tinham a salvação que dura para sempre e depois a perderam? Onde é que está dito, por favor, nesse versículo, que essas pessoas alguma vez tinham sido salvas? Uma vez que Cristo nunca os conheceu, ele jamais os conheci, nunca os conheci. Então eles nunca creram biblicamente de modo a serem salvos. Se nunca foram salvos, então eles não perderam nenhuma salvação, porque nunca tiveram nenhuma mais tênue sombra de salvação. Você não pode perder o que você não tem. Eu não perdi a Estátua da Liberdade. Eu não sou dono dela. Eu não perdi o Monte Everest. Não é meu. Você não pode perder o que você nunca recebeu. Se Cristo diz, nunca vos conheci, é porque eles nunca foram salvos. Então, esse verso, se há um verso no mundo que não prova perda de salvação, é esse. A passagem simplesmente não prova que salvação pode ser perdida. A passagem somente mostra que há aqueles que não creem, há aqueles que nunca foram salvos. Então o diabo cega as mentes daqueles que não creram, que se recusaram a crer. Terminando, desculpe-me ter falado 2 vezes sobre esta passagem nos estudos 02 e agora no estudo 14. Só o fiz porque com amor anelo pela salvação dos que entendem tão mal essa passagem. O fato de alguém mostrar a você Mateus 7 como se fosse uma prova de que você pode perder a sua salvação que Deus já lhe deu, apenas mostra que, por mais religioso que essa pessoa seja, ela está cega espiritualmente. Com amor você deve apenas mostrar-lhe, com amor, com muita compaixão, mas com firmeza, mostrar-lhe mesmo que essa pessoa ainda não é uma pessoa salva. Quem não entende um verso desse, não tem a iluminação do Espírito Santo. Pois não consegue ver o significado das palavras mais simples do mundo. Nunca. Não consegue entender essa frase. Nunca vos conheci. Então, prega o verdadeiro evangelho. Essa pessoa mostre que ele ainda não está salvo. É um religioso, como há religiosos que se flagelam, cortam o corpo e sobem escadas e até cortam partes do corpo e não são salvos. De modo que essa pessoa, por mais esforçada, por mais zelosa, por mais iludida que ela esteja, ela precisa ser verdadeiramente salva e repousar em crer na promessa de Deus. Que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Deus ajuda essas pessoas. E Deus nos ajuda a falarmos o Evangelho para elas.